Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar uma pequena regulada aqui na câmera. Agora melhorou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia para juntos, assim, celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, na liturgia do nosso culto, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus como canais de comunicação do Senhor Jesus Cristo. Assim vamos pregar a sua palavra. Por gentileza, todos abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 24 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 24 em diante. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem. Fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instrução a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera da sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo a todos, vigiem. Eu lhes digo o que digo, a todos, vigiem. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, mais uma vez aqui estamos para pregar a Tua palavra. Te suplicamos neste momento, usa as nossas vidas, usa-nos como canal da Tua comunicação, da pregação do Teu Evangelho. Tu sabes da alegria e da satisfação do meu coração, que é pregar a Tua palavra. Eu te peço nesta manhã encarecidamente, usa a minha vida e o meu viver, meu Deus. Estende, Pai Santo, a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, aqui onde estamos hoje, aos nossos vizinhos, aos que passam pela rua, meu Deus, e podem ouvir, aos que estão aqui na Remanescente Cristã assentados, aos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, expande o Teu Evangelho, promove a salvação, promova a libertação, rompe com os grilhões do mal. Afugenta, Pai Santo, pelo fogo do Teu Espírito Santo, todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me usa como canal da Tua comunicação, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Remanescente Cristã Filadélfia. Abençoe, Pai Santo, os quatro cantos da terra, todos aqueles que vivenciam a fé mediante Jesus Cristo, o único Senhor.
E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Uma coisa bem certa: se nós assim formos avisados com antecedência, nós evitaremos de estar passando por muitas implicações de ações erradas ou por condutas negligentes. É bem provável que toda boa empresa, para o bom funcionamento, ela tem que sempre estar reunindo seus colaboradores, participantes, e assim todos têm que expor, cada chefe, cada supervisor, cada líder, cada encarregado, assim, apontarem as deficiências, apontarem as falhas para se encontrarem soluções para que possa se viabilizar a produtividade e o atingimento de metas. Hoje as grandes corporações trabalham com essas reuniões. E essas reuniões têm essa finalidade: atingir metas. E essas reuniões têm a finalidade: vamos estar reparando os erros, as falhas. Bem assim, a nossa vida espiritual, não que a igreja tenha fins lucrativos ou capitalistas, não, nossa igreja não tem esses objetivos. Mas é muito importante observarmos que também temos que estar fazendo avaliações da nossa vida. Antes de dormirmos, agradecermos a Deus pela vida e analisarmos se cometemos alguma falha, se cometemos erros. E não dormirmos e cair-se assim no esquecimento os erros praticados. É muito bom assim praticarmos todos os dias o devocional diário para que o nosso espírito venha a ser santificado pela palavra de Deus e o nosso viver por busca espiritual seja purificado pelo sangue de Cristo, pela fé. Isso são estratégias de desenvolvimento da nossa vida para que possamos viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Nos dias de hoje, muitas pessoas correndo atrás das vicissitudes da vida, correndo atrás de posses, de bens materiais, daquilo que satisfaz a carne muitas vezes, em detrimento da vida espiritual, vivem uma vida de conquistas. E a vida não está baseada só nisso. Nem só de pão material viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter a sua despensa cheia, a sua conta bancária abastecida de milhares de reais, bilhões de reais, mas tudo isso não poderá salvar a tua alma. Somente a palavra de Deus, ela tem poder de nos santificar. Somente a palavra de Deus, se assim acreditada, confiada em nosso coração, poderá salvar. Então, é muito importante, ao olharmos esse sermão profético do Senhor Jesus Cristo, atentarmos a isso. Porque, de certa forma, aquela conjectura, quando o Senhor Jesus Cristo entregou esse sermão profético, essas revelações vindouras, vemos que as revelações vindouras foram entregues numa fase em que o povo de Deus tinha veneração para com o templo. E que o sistema religioso, o sistema sacerdotal da época, estava em derrocada, decadência, contaminado pela ganância. Haja visto que o próprio Senhor Jesus Cristo censurou o sistema religioso, o judaísmo naquela época, a casta religiosa dos levitas daquela época que desenvolviam a religião, o censurou por suas práticas pecaminosas, pela ganância, a usúria. Por 2 vezes ele assim efetuou a purificação do templo, ou seja, ele exerceu ali o expurgamento das ações do mal que estavam sendo, as atividades ilícitas que estavam sendo realizadas dentro do templo. Então veja algo interessante, que quando o Senhor Jesus Cristo saía do templo, no capítulo 13, verso 1, um dos seus discípulos disse: Mestre, olhe as construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Então vemos aqui o Senhor Jesus Cristo diante de toda o espanto de admiração, de adoração que os seus discípulos tinham com relação ao templo, pois eles veneravam o templo. O Senhor Jesus Cristo disse que aquelas construções magníficas e excelentes não perdurariam, haveriam de ser destruídas
pedra sobre pedra não restaria sobre aquele templo. Então o sistema religioso se ostentava daquelas construções. O sistema religioso se orgulhava daquelas construções. Isso é muito presente nos dias de hoje, não é? Basta você olhar para a construção das grandes catedrais. Qual o pastor que não gostaria de ter um templo bonito, com pedras preciosas, de granito, e oferecer esse templo a Deus? É algo muito interessante, que se a gente fosse aprofundar, não que toda a intenção de todo pastor que constrói uma grande catedral seja pecado, mas Deus não habita em templos, nem em templos feitos por mãos. Ou seja, a readequação ou a nova configuração do cristianismo e a graça seria redesenhada em detrimento da antiga dispensação, que era baseada na lei, que era baseada no simbolismo, que era baseada praticamente no primeiro protótipo, que foi o tabernáculo, aquela tenda articulada de adoração, articulável e portátil de adoração, que era assim utilizada no antigo concerto. Quando o templo foi estabelecido, foi construído o primeiro templo por Salomão, vemos que houve uma grande manifestação da expressão de Deus. O Shocam, a presença, a glória de Deus desceu ao templo, a nuvem de glória desceu, e eles viram a bênção de Deus confirmando agora o Deus Altíssimo ao lado de Salomão, comandando a nação de Israel. Pois todas as promessas feitas a Abraão, a Moisés e a Davi, num pacto davídico, estavam ali se cumprindo. Israel se tornava uma grande potência econômica, ou seja, aquela que seria a vitrine da conduta, do caráter de um povo que serve ao único Deus e o Deus verdadeiro para as nações pagãs. Houve muita exuberância, houve muita ostentação, riqueza e prosperidade, até o momento em que Salomão obedeceu a Deus. Mas quando ele se aprofundou em ciências ocultas e abandonou o Deus verdadeiro para cultuar o Deus das suas mulheres, ele se contaminou e a glória de Deus, o Shocam, se apartou de Deus. E foi profetizado por profetas. O profeta Aias, ele disse isso claramente, quando entregou de um manto rasgado 10 partes para Jeroboão, dizendo que ele comandaria as 10 tribos do norte. E que a tribo de Judá ficaria com parte da tribo de Benjamim, uma parte da tribo de Benjamim e a tribo de Levi, para que se desenvolvesse a religião judaica. As 10 tribos do norte foram eliminadas no ano 722 por Sargão. E depois vemos que no ano 586, também desgastado pela idolatria, pelas práticas abomináveis, pelo apartamento da lei de Deus, o afastamento, vemos que no ano 586, essa grandiosa obra do templo de Salomão foi totalmente destruída por Nabucodonosor. O ouro e todos os utensílios preciosos do templo foram levados para a Babilônia. Tudo isso havia sido profetizado, mostrando a autenticidade e a veracidade da palavra de Deus. E o templo foi destruído. Depois do ano 535 a.C., as levas migratórias, as grandes legiões migratórias de Israel, voltaram para a Judéia, voltaram para a Palestina para cumprir a profecia de que o cativeiro duraria 70 anos. E após 70 anos, vemos que três expedições de restauração da Judéia e do judaísmo voltaram para Jerusalém para, assim, estar restaurando a cidade, restaurando o projeto urbano da cidade, restaurando os muros com Neemias em 445 a.C., em especial a de Esdras. A de Esdras, no ano 456, teve por finalidade estar restaurando o templo do Senhor. E o templo ficou ali concluído praticamente no ano 516 a.C., um segundo templo chamado Templo de Zorobabel. Vemos que com o passar dos anos, chegando ali na proximidade do ano 167 a.C., houve uma grande revolução, pois um dos anticristos
dos grandes anticristos que surgiram, que foi profetizado por Daniel, Antíoco Epifânio, o quarto, ele teve por objetivo destruir o judaísmo, destruir o povo de Deus. Ele era um agente de Satã para destruir o plano de salvação. E durante 3 anos e meio, praticamente cumprindo a profecia de Daniel, a 70ª, a profecia das 70 semanas de Daniel, que haveria de certa forma a ser analógica, comparativa, ilustrativa para as grandes incursões que haveriam de vir contra Jerusalém, depois de 3 anos e meio, a família de Judas Macabeus, eles conseguiram expulsar os sírios gregos, expulsar as abominações, os símbolos de idolatria, e eles fizeram o chamado, fizeram uma restauração e uma reparação deste templo de Zorobabel, que sofreu algumas avarias. Ali aproximadamente na metade do século I antes de Cristo, ali por volta do ano 51 a 45, quando a dinastia dos Herodes, que eram idumeus, assumiram o trono da Judéia, veja que ele era idumeu, ou seja, os idumeus eram descendentes dos filhos de Edom, e os filhos de Edom eram os filhos de Esaú. Então havia uma hostilidade entre os filhos de Esaú com os filhos de Jacó, de Israel. Então vemos que alguém da dinastia, alguém ilegítimo assumira as dinastias na Judéia, em Jerusalém. E vemos que ele, para ganhar apoio dos fariseus e dos saduceus, ele começa a restilizar este templo de Zorobabel. E ele utiliza-se de pedras muito bem trabalhadas, pedras de valor agregado, caríssimos, para fazer um novo templo. E quando já o Senhor Jesus Cristo vem entregar essa revelação aqui no capítulo 13 de Marcos, o templo ainda não estava acabado. Tanto é que havia uma tributação para que o povo participasse efetivamente da concretização dos términos da obra deste templo de Herodes. Então Herodes, como um grande político, para ganhar aceitação da casta religiosa dos fariseus e dos saduceus, ele assim constrói este templo. E o templo realmente era algo lindíssimo, uma construção lindíssima. E o Senhor Jesus Cristo desfere um juízo, porque um dos profetas disse que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Ageu disse isso. E uma coisa é bem certa, por mais linda que fosse aquela construção, aquele templo, por mais gabarito que possuísse um engenheiro que construiu a planta daquele templo, aquele que dá sabedoria aos homens, o Criador encarnado, o Senhor Jesus Cristo, é maior do que a criação. Ele é maior que o templo. O maior, glorioso de todos, o Senhor estava ali. Entrou dentro do templo e o sistema religioso preferiu adorar o templo, utilizou-se de falsas acusações até por interpretar errado, por não crerem, utilizaram em detrimento para a condenação do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele desfere o juízo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Existia muita riqueza dentro daquele templo. Ouro que estava, de certa forma, sendo utilizado como forma de acabamento para as estruturas internas do lugar santo e do lugar santíssimo. Tanto é que quando Jerusalém passou pelo cerco de Tito, de Vespasiano, Vespasiano assim começa a incursão para deter os rebelados em Jerusalém. Conta-se que os zelotes inflamaram por serem movidos de um espírito nacionalista, juntamente com os fariseus, conspiraram para expulsar a dominação romana daquela época. Eles eram extremistas, revolucionários, e achavam que pela força eles poderiam, munidos da sua fé e da força, poderiam expulsar os romanos. Algo que o Senhor Jesus Cristo não ensinou. E com isso, a rebelião assim foi conflagrada e detida. A início por Vespasiano. Vespasiano sitia a cidade, vai derrotando todas as cidades fortificadas da Judéia. E quando ele se depara ali
diante de Jerusalém, ocorreu a morte de Nero e Vespasiano sai às pressas, abandona o comando, coloca o seu filho Tito no comando das tropas e vai para Roma com o intuito de ser coroado imperador do Império Romano. E Tito utiliza-se de muita estratégia, né? O cerco, como eu disse, durou 3 anos e meio. Mais uma vez a profecia de Daniel se repetindo. O cerco durando 3 anos e meio. Metade da última semana, da 70ª semana de Daniel, estava sendo ilustrado já pela segunda vez. Primeiro no período da invasão dos sírios gregos e agora na invasão dos romanos contra Jerusalém. Olha que coisa interessante, o cumprimento da palavra de Deus. E agora o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, reitera a profecia de Daniel, como está aí no capítulo 13 e 14, né? Ele fala da abominação. Ele fala mais uma vez nas asas da abominação. A abominação desoladora haveria de ser colocado no local sagrado. O Senhor Jesus Cristo utilizou essa ilustração, enfatizando esses 2 cercos, tanto de Sírio, de Antíoco Epifânio, a invasão sírio-greca, e a dos romanos, na pessoa de Vespasiano e de Tito, porque sempre antes das grandes guerras, antes dos grandes conflitos, era muito comum os soldados, os generais, invocarem os deuses da guerra, invocarem proteção dos demônios para as batalhas. Assim como Israel invocava o Senhor dos Exércitos para a batalha, trazia a Arca do Concerto, né? Os sacerdotes ali intercediam pelo exército de Deus. Os pagãos usavam da força e a invocação dos seus demônios. E foi muito comum, em especial os sírios gregos, né? Antíoco Epifânio profanou o templo colocando uma estátua de Zeus dentro do templo. Isso foi algo abominável, que de certa forma gerou a rebelião da família de Judas Macabeus para purificar a Judéia do helenismo, da cultura greco-romana pagã. Da mesma forma também, Vespasiano trouxe a imagem de Júpiter, trouxe a imagem dos Zeus, que Júpiter são a mesma divindade, só mudou o nome da nacionalidade, pois uns eram outros, os primeiros eram gregos e os segundos eram romanos, mas houve uma influência da cultura greco-romana. Então Zeus e Júpiter são os mesmos demônios. Vamos lembrar aqui da palavra que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Ídolos são demônios. Então, aqui, Tito também, tanto Tito como Vespasiano fazem sacrifícios pagãos. Ali colocam animais imundos. Conta-se que Tito sacrificou uma porca, que eram considerados pelos judeus animais imundos, fez invocação satânicas dos ídolos e deuses da guerra, deuses fornicários, deuses do vinho, e foi algo realmente abominável. Então, por isso que Daniel teve essa visão de uma abominação desoladora. Trouxeram algo que desagrada a Deus e trouxe terror e morte e destruição. Houveram a morte de muitos judeus, tanto na primeira incursão de Antíoco Epifânio, entre o ano 167 a 164, como também entre o ano 67 e o ano 70 da era cristã. Algo interessante, cumprindo essa profecia do Senhor Jesus Cristo, no ano 70, 30 anos após ele ter dito essa palavra, praticamente quase 30 anos, vemos que pedra sobre pedra foi arrancada, para que se encontrasse os tesouros de Salomão, que sobrava da riqueza do aparelho religioso de Israel, né? O templo foi incendiado para que o ouro derretido se desprendesse do teto e assim os romanos pudessem saquear o templo do Senhor. Os sacerdotes davam um grito de desespero ao ver a casa do Senhor sendo demolida. Depois fizeram-se outras tentativas para restaurar esse templo, mas não adiantou. E 2000 anos após, quando nós olhamos para o passado, vemos que o que sobrou deste templo ali no Monte Moriá, ainda nos dias de hoje, é apenas parte de um muro, onde judeus ali desenvolvem a sua fé no Muro das Lamentações. O que era um templo hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. Nos dias de hoje nós podemos até ver que alguns acontecimentos
O Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 13 de Marcos, como também em Lucas, em Mateus 24, ele nos fala para olhar os acontecimentos, que são sinais da sua vinda gloriosa. E vemos que lá em Israel aconteceu algo muito importante. Primeiro, a formação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, entre dia 14 e 15 de maio de 1948, houve o cumprimento da profecia. A nação de Israel se formou em um só dia, e houve influência de um brasileiro, né, o Oswaldo Aranha, que participou efetivamente para a consolidação do Estado de Israel, ali, uma separação de um território que pertence a Abraão, que pertence a Davi, por pactos e aliança com o Senhor Deus Altíssimo. E o cumprimento dessa profecia no século XX foi maravilhoso. E vemos hoje, o ano passado, nasceu uma bezerra ruiva, ou seja, um novilho vermelho. E os especialistas levitas do clã de Levi ficaram ali com lupas analisando aquele animal. E é incrível, puramente aquele novilho vermelho representa algo interessante, porque eram os animais que eram sacrificados nas grandes celebrações. Quando o Templo de Salomão foi inaugurado, sacrificaram esse animal, animais desta linhagem, desta espécie, na inauguração do Templo de Salomão. Então, após 2000 anos, após 3 templos serem reerguidos, né, nós vemos o nascimento de um novilho vermelho. Isso nos deixa alerta, pois eles acreditam que, segundo algumas profecias de alguns rabinos, somente com o nascimento desse novilho vermelho, eu esqueci o nome do rabino que profetizou, Davi, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é Davi, né? Ele teve uma profecia de que nasceria um novilho vermelho antes da vinda do Messias, para reinar ali em Jerusalém, para ser adorado no templo que haveria de ser construído. Então os judeus estão esperando a primeira vinda do Messias, eles não aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo que já veio. Nós cristãos estamos esperando a segunda vinda dele, quando ele vier para nos salvar e impor juízo sobre a terra. Eles estão aguardando a primeira vinda. Então são sinais que demonstram a vinda de Cristo. Quando vemos também a ascensão de Donald Trump, cumprindo uma das suas promessas de campanha de favorecer Israel, então nós vemos que uma grande fase de bonança e prosperidade para o mundo ocidental cristão está sendo consolidada com a ascensão do presidente Trump, que favorece Israel, coisa que não vinha sendo feita pelos presidentes democratas, como Bill Clinton e Barack Obama, o criminoso Barack Obama, que é um islâmico, que sempre odiou Israel, nunca favoreceu Israel. Então nós estamos numa expectativa muito grande de que agora os judeus que esperam a primeira vinda possam ver o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o único Salvador e que virá para quê? Para buscar a sua igreja e os judeus que verdadeiramente se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Então essa profecia se cumpre impecavelmente. E vemos que os discípulos, após ouvirem que o templo seria destruído, eles ficaram um tanto que atordoados e perplexos. Como o mestre está falando que vai destruir o templo? O templo é a casa de adoração de Deus, né? Ele purificou 2 vezes a casa do Senhor. Por que ele está dizendo isso, né? E aí vemos que Pedro, Tiago e André se aproximaram lá perto do Monte das Oliveiras, que ficava de frente para o templo. Com certeza, Jesus, por ter sofrido ali a rejeição entre a casta dos religiosos, olhava para o templo e ali os discípulos vieram, né? O Tiago, o João e o André. Pedro, Tiago, João e André vieram ali, questionou, mestre, aquilo que o senhor falou lá, que o templo vai ser destruído? E aí vemos que ele traz alguns sinais, algumas revelações que haveriam de se suceder ao longo do tempo e de que eram indicadores da sua vinda gloriosa e também do cumprimento da destruição do templo. Então veja aí que ele fala do versículo, a partir do versículo 4, diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinais indicarão que essas coisas
estão prestes a se cumprir. Jesus respondeu: não deixem que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Se computarmos quantas guerras ocorreram depois que o Senhor Jesus Cristo pronunciou esse juízo, nós vemos que ocorreram centenas de guerras, mais de 300 conflitos mundiais, entre conflitos mundiais e conflitos civis entre as nações, conflitos de cunho religioso para a busca de hegemonia do poder, né? Vemos no Oriente ditaduras esquerdistas islâmicas tomando posse ali e dizimando outras culturas pagãs religiosas e até mesmo cristãs, né? Nós vemos que o Islã mata por ano de 90 a 110 mil cristãos por ano. No ano passado morreram 110 mil cristãos pela mão do radicalismo islâmico. Então houveram uma série de guerras. O Senhor Jesus Cristo é bem enfático em dizer que ainda não será o fim. São sinais que nos deixam alerta e que antecedem a vinda de Cristo. Veja que ele fala aqui que muitos virão, outro sinal importantíssimo. Muitos virão se fazendo passar por Jesus Cristo, por Messias. E quando você olha para todos os ismos, religiões, ideologias políticas e religiosas, nós encontramos os ismos, ou seja, religiões que vão de certa forma, de forma corrupta, são corruptelas, ou seja, eles vão adulterar a mensagem do Evangelho e tentar trazer uma mesma mensagem de salvação e de pacificação como o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então é tudo mentira. Então nós vemos que o budismo, o hinduísmo, a maçonaria sempre pregou a República Universal Maçônica. Foi instaurada aqui no Brasil uma república, a intenção de um projeto de uma República Universal Maçônica. Em todas as nações, a maçonaria propega isso. Porque na maçonaria tem um Deus que vai governar, e esse Deus vai conflitar com o Senhor Jesus na batalha do Armagedon e vai tomar o poder. Se observarmos no budismo, também existe uma espécie de Messias, o Messias que eles aguardam, chamado Maitreya. Existe no islamismo o Imam Mahdi. O Imam Mahdi, o Mahdi, como assim é dito, ele vai congregar todos os clãs, todas as culturas islâmicas num só povo e vai promover uma jihad. E assim promover o califado. E quem vai reinar sobre esse califado será o Imam Mahdi. Então vemos que todas as religiões têm, até mesmo o comunismo. O comunismo na China mata e elimina 10 mil cristãos por ano. E isso não chega aos meios de comunicação. Isso porque a imprensa está mancomunada com o islamismo, e está mancomunada com o esquerdismo, com o comunismo, e omite essas verdades de você, que fica esperando que a Rede Globo vá transmitir isso para você. Jamais ela vai fazer isso. O Big Brother, o sistema de domínio social global, chamado Big Brother Global, já está sendo testado em laboratório na sociedade chinesa. Basta você atravessar uma rua, já existem mais de milhões de câmeras espalhadas em todo o território chinês, e ali, quando a pessoa é filmada pela câmera, já sai o seu nome, seus dados, quanto você ganha, ou seja, sistema de filmagem total, aparelhos eletrônicos totalmente controlados pelo Partido Comunista Chinês, né? Então vemos que o comunismo também ele traz uma espécie de projeto utópico, um projeto de dominação. São os chamados eurasianos, né? Tanto a Rússia como a China comunista, e ali estão estabelecidas ditaduras estatais, colocam o Estado como Deus e os seus líderes que comandam o partido como espécie de Messias. Veja quando caiu a ditadura sunita de Saddam Hussein. Vemos que lá no Iraque, nas grandes cidades, Tikrit, Bagdá, eram cheias de imagens de Saddam Hussein como uma espécie de Messias, um ídolo. E quando a gente olha no texto da igreja de Filadélfia, nós vemos uma semelhança
Pois assim como haviam imagens de Nero, de Domiciano, dos grandes imperadores, e que deveriam ser adorados por todas as províncias dominadas, bem assim, nesses regimes comunistas, nessas ditaduras islâmicas, existem essas imagens que têm que ser veneradas. Né? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de que isso haveria de ocorrer, mas nós não devíamos deixar, em hipótese alguma, nos enganar. Eu sou Cristo. Então, existem projetos. O mercado editorial passa muito dessas mensagens, né? De autoajuda, o ensinamento de um líder, para tentar convencer as pessoas a caírem nessa esparrela. Não sejam enganadas. Veja que ele fala de algo muito interessante no versículo 9. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas, por minha causa, serão julgados diante dos governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar ao meu respeito. Isso se cumpriu ou não se cumpriu? Vemos que após o Pentecostes, 50 dias após a crucificação do Senhor Jesus Cristo, o próprio sistema religioso, que não aceitava a perda da sua posição para o Senhor Jesus ressuscitado e para os propagadores dessa mensagem, tentaram abafar esta mensagem e começaram a maltratar os filhos de Deus. Aqueles que levavam a mensagem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vemos que o apóstolo Paulo, sempre quando ele ia para uma região distante ali da Judéia, de Samaria, e estava lá nos confins da terra, ele entrava numa sinagoga e ali pregando acerca do verdadeiro Cristo para os judeus, tentando formar discípulo entre os judeus ali na sinagoga, aqueles prosélitos convertidos ao judaísmo. Ele já tomava ali uma quarentena de açoites para que parasse de propagar a mensagem do Filho de Deus, que o Filho de Deus encarnou e ressuscitou como projeto de salvação, como plano de salvação de Deus. Então tudo isso se cumpriu. Veja o livro de Hebreus, capítulo 10. Quantos cristãos, levando avante a pregação do Evangelho, foram açoitados nas sinagogas, foram açoitados e presos em nações pagãs, e começaram a receber o Evangelho. E algo muito interessante que um teólogo disse lá atrás, né? Os cristãos irrigaram o mundo, a sociedade, com seu próprio sangue. Cristãos eram eliminados, mas eles não se importavam. Derramavam o próprio sangue para irrigar a sociedade, fertilizar a sociedade e nascerem novos cristãos. A morte e o sacrifício dos cristãos inspiravam a outros também a morrerem por amor ao Evangelho. Fiquei sabendo essa semana no site da doutora Andréa Fernandes, lá um cristão dizendo, eliminem-nos e nós vamos nos multiplicar. Vocês pensam que vão exterminar os cristãos lá no Oriente? Não adianta vir com toda a fúria, nós vamos nos multiplicar. É assim que o nosso Deus trabalha. Todo aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. Nós não estamos mais presos a nada deste mundo. Se não estamos presos a nada nesse mundo, estamos presos pelo laço do amor do Senhor Jesus. E se Ele morreu por nós, nós também podemos morrer por Ele e por sua causa. Porque grande é o galardão se perdermos a nossa vida por amor à pregação do Evangelho. Veja que aqui o próprio Senhor Jesus Cristo diz ainda no versículo 10, né, essa será a oportunidade de vocês, no 13:9, essa será a oportunidade de lhes falar a meu respeito, e a necessidade, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Algo importante que ele revela aqui nesse texto, que um fator determinante para a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória é que todas as nações cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então, como quando vemos o avanço das tecnologias, a Igreja Remanescente Cristã de Filadélfia é tão pequenininha aqui no Jardim Sapopemba, São Paulo, capital, Brasil, chegando a qualquer canto da terra, nós tendo acesso à plataforma do YouTube, nós vemos que nós estamos chegando aos confins da terra. É possível no YouTube aí você colocar todas as minhas falas com uma engrenagem que existe aí, um mecanismo, um recurso, você colocar na sua língua de origem e você pode ouvir a mensagem do pastor Fernando. Olha que coisa maravilhosa.
o Evangelho está sendo difundido nos 4 cantos da terra. E isso é um fator determinante. Então, muitos lá no passado, quando viram as guerras, os anticristos surgindo, né? O Saddam Hussein, o Tayyip Erdogan, agora estamos falando muito que é o Macron, Emmanuel Macron, né? Nós vemos que esses sinais, esses anticristos que levantam, apostasia por parte da igreja, né? São apenas indicadores. Tem muita coisa acontecendo. O Senhor Jesus de Cristo diz que ainda não é o fim e que o Evangelho tem que ser anunciado até os confins da terra. O apóstolo Pedro fala que há uma necessidade de assim essas coisas sucederem, porque o Senhor não quer que ninguém se perca antes que todos cheguem ao conhecimento da salvação que o Senhor Jesus Cristo promove, né? Então aqui essa é a primeira parte do debate, né? Eu vou deixar a segunda parte para o próximo domingo, pois existe uma quantidade muito grande de informações. Algo interessante também que o Senhor Jesus Cristo fala, eu vou avançar mais apenas alguns minutos. O irmão trairá, no versículo 11, quando forem presos e julgados, não se preocupem o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O testemunho da igreja e a glorificação, as últimas palavras do Senhor Jesus, dos filhos de Deus diante da morte, testificavam de Jesus e fortaleciam a fé daqueles que haveriam de estar dando continuidade ao Evangelho. Aqui no Brasil nós temos muita comodidade para pregar o Evangelho. Então é injustificável que os pregadores do Brasil pensem assim, eu vou com a cara e a coragem pregar o Evangelho e o Espírito Santo vai me usar. Sim, o Espírito Santo vai te usar. Mas se você tem condição de preparar a mensagem, de se preparar, porque as chances daquele que prepara são muito maiores do que aquele que está despreparado, né? Aqui nós temos o ITF, o Instituto Teológico de Filadélfia, e nós vemos que muitas pessoas, muitos pregadores de tempo aí de pregação, muitas vezes aqui chegam, Pastor Fernando, eu estou sem conteúdo para a mensagem, eu sinto meu coração ferver com a presença do Espírito Santo, mas eu estou sem conteúdo, sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso, o Espírito Santo vai usar aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Por isso, estude todos os dias a palavra de Deus. Veja algo interessante no versículo 12. Irmão, o irmão trairá seu irmão e entregará à morte. Assim também o pai ao seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Essa revelação eu estava analisando em alguns comentários e eu achei um cumprimento brilhante, incrível, quando o comunismo começou a exterminar cristãos no Oriente. Aqui na América Latina, quando Che Guevara, que assassinou e mutilou 14 mil pessoas, grande parte daqueles cristãos que morreram assassinados, trucidados por Che Guevara, a farsa do Che Guevara, que de humanista ele não tinha nada, era um assassino, as pessoas morriam glorificando a Jesus Cristo, o Rei. Antes de tomarem bala em suas cabeças, eles estavam ali louvando a Deus, dizendo, viva o Cristo Rei. Bem assim no Oriente também a mesma coisa, os cristãos morrem apontando que Jesus Cristo é o Senhor. Na China comunista, a mesma coisa. A igreja que vive lá na clandestinidade. E por que eu citei aqui o comunismo? É muito comum no comunismo o Estado ser totalitário ao ponto de declarar nada fora do Estado, tudo para o Estado. O Estado é tudo. O Estado vai adquirindo funções de Deus. Para você poder entender isso que eu falei, basta você ter ideia do que é o Big Brother, o grande irmão, expressado no livro de George Orwell, 1984. O Estado, as câmeras instaladas em todas as ruas, os aparelhos de televisão, eles observam tudo o que as pessoas fazem. E aí o Estado começa a criar mecanismos para destruir a família.
e submeter a sociedade ao senhorio daquele que controla o Estado, que é o anticristo. E uma das leis que eles começam, a forma sutil como o comunismo começa a enganar a sociedade, é criando leis como esta, ó. Criminalização da homofobia. Lei da palmada. Vamos parar aqui na lei da palmada, porque o assunto é muito extenso. E eu não consigo em 5 minutos falar sobre tudo isso. Mas veja que a lei da palmada proíbe os pais de obedecerem à Bíblia. A Bíblia ensina você a corrigir o seu filho com vara. O próprio Deus diz, o Deus como pai açoita a quem ele ama. Então veja que o comunismo ele proíbe pela lei da palmada os pais de corrigirem os filhos. No livro de George Orwell, você pode assistir no filme que foi feito, né? O Estado assume o controle dos filhos, ao ponto de uma petista, Érica Cocai, declarar que os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao Estado. No filme e no livro de George Orwell, 1984, nós vemos lá que uma criança, ela trai o próprio pai, ela delata o próprio pai, as autoridades do Estado, e eles vão lá e pegam o pai dela e fuzilam o pai dela. Olha só. Então é muito comum em regimes comunistas, ditaduras esquerdistas, ocorrer isso. Os filhos traindo os pais. As famílias ficarem desconfiguradas. Né? Quando vemos o crescimento das sociedades, dos grupos LGBTQ, né? Até aqueles que são apaixonados por crianças, chamados pedófilos, zoófilos que são apaixonados por animais, serem privilegiados por leis. Eu não vou me aprofundar nisso, mas quero que você pesquise, porque aqui no Brasil estas leis foram implantadas. Aqui no Brasil, leis comunistas, socialistas, que fazem parte do projeto de dominação da ONU. A ONU tem um projeto de dominação e aqui no Brasil, leis, mecanismos legais para cercear a pregação do Evangelho já foram implantadas. E você, como cristão, tem que estar atento. Você, em hipótese alguma, você pode votar em agentes comunistas, agentes socialistas que odeiam a Igreja de Cristo, odeiam a mensagem do Evangelho e não servem ao Senhor Jesus Cristo. Não se deixem enganar por discursos humanitários e filantrópicos. São agentes do diabo. Amém? No próximo domingo nós estaremos dando a segunda parte desta mensagem. Realmente é muito grande, muito extenso esse capítulo 13 de Marcos e nós daremos continuidade. Vamos nesse momento orar e clamar ao Senhor.